Todos, boa noite, bem-vindos ao canal Essencial. O vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os vampiros emocionais. O que vem a ser um vampiro emocional? É aquela pessoa que se aproxima de você e suga a sua energia, uma energia positiva, uma energia de alegria. Ela se alimenta disso. Principalmente em situações onde você está debilitado emocionalmente. Quem é que já passou por uma situação onde alguém faz um comentário que acaba te fazendo mal, te trazendo uma sensação de desconforto? Por exemplo, sempre tem aquela pessoa, né, que quando você está bem fisicamente, bem com você mesmo, ela não faz nenhum comentário de elogio ou de percepção daquele estágio que você se encontra. Mas se você engorda ou se você emagrece demais, é a primeira pessoa a falar assim: nossa, como você engordou, nossa, como você está magro demais. E aquele impacto, o impacto daquele comentário, você sente, e ao sentir e mostrar aquele desânimo, aquela pessoa ela se sente bem com aquele momento, absorvendo toda aquela energia que você estava de positividade, transformando aquela energia numa energia diferente. Então é importante a gente ter cuidado com essas pessoas. Agora é o seguinte, eu como psicólogo, eu não tenho o conceito de índole. Nós falamos no vídeo anterior de traços genéticos de personalidade, mas ao falar sobre eles, eu falei que existe a gradação, né, os níveis e as razões e a forma como aquelas características ditas genéticas de origem na personalidade, elas podem ser construídas e como elas podem ser desenvolvidas. Então não há, na minha análise, uma tendência a pessoa agir de uma forma ou de outra. Há toda uma construção. Mas o importante é que essas pessoas elas se constituem desta forma. E elas acabam agindo assim com relação às outras pessoas, tendo esse impacto e tentando colher esse benefício que é se sentir recompensado pela sensação de desconforto da outra pessoa. Então é importante a gente entender que essas pessoas elas estão à nossa volta, mas não com uma tendência pensada ou consciente de prejudicar. A atitude dela é uma consequência da sua construção e por isso elas agem. Então é importante a gente perceber que existem essas pessoas, nós temos que nos preocupar com elas, temos que tomar cuidado, mas que não há uma tendência automática desses indivíduos e consciente a fazer mal a gente. Ela está agindo na forma como ela aprendeu a se relacionar com o outro e a forma que ela aprendeu a ter essa satisfação. E ela coloca em prática, ok? Então, esse é o vampiro emocional. É a pessoa que se aproxima de você com o objetivo de absorver aquela energia ou produzir uma energia em você que causa uma fraqueza e ela se sente satisfeita com aquilo. Tudo bem? Então agora a gente vai falar como identificar esse indivíduo, tá? E como lidar com isso, como você pode se blindar, se estruturar para que isso não aconteça. Uma paradinha no vídeo só para lembrar de não esquecer de curtir esse vídeo, curte agora. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos, ok? Eu estou disponibilizando meus contatos aqui na descrição dos vídeos para quem queira conversar comigo de uma forma particular, caso tenha essa necessidade, vendo meus vídeos e observando as reflexões que eu faço aqui, ok? Então vamos voltar para o vídeo agora. Bem, como identificar esse indivíduo que nós caracterizamos aqui como vampiro emocional? Infelizmente, a primeira forma de identificar é as pessoas mais próximas a você.
e geralmente são pessoas da família. Então, o primeiro círculo, infelizmente, é o círculo que contém mais vampiros emocionais. Então, pessoas próximas da família, né? Irmãos, irmãs, às vezes pais e mães, aumentando o círculo, tios, tias, primos, pessoas do âmbito familiar, geralmente são as pessoas que se identificam, se colocam como vampiros emocionais. Por que isso? Porque as relações familiares, elas são relações, não são relações construídas. Em poucas famílias, as relações familiares são construídas. Geralmente, em grande parte, essas relações são relações impostas. Você nasce no núcleo familiar e se estabelece ali junto com o seu irmão, e aí vai seguindo toda a corrente familiar, né? O seu primo é primo porque tem uma ligação ali de parentesco por pai ou mãe, e a vivência, o convívio entre os indivíduos, como é imposto, ele cria diversas dificuldades. E na família sempre existe uma competição velada de quem se destaca, de quem não se destaca. A sensação de prazer, infelizmente, de quando alguém não se destaca, aquele indivíduo ou aquela família, aquela parte do núcleo familiar que se destaca, se sente bem. Então, a comparação entre núcleos familiares acaba criando esse indivíduo, esse vampiro emocional, que tem uma sensação de agrado quando alguém da família não tem êxito. Infelizmente, também existe, e aí por outras circunstâncias, pais e mães que são vampiros emocionais de seus filhos, que depositam neles ou descarregam neles toda a sua frustração de vida. Então, se uma menina nasce, né, ali no núcleo familiar e começa a ter um comportamento extrovertido, uma atitude positiva, forte, direcionada, objetiva, e a mãe ou o pai não teve essa oportunidade e vê nessa criança a forma de evidenciar a sua imperfeição ou o seu fracasso, esse pai ou essa mãe começa a vampirizar seu filho ou filha para que ele não consiga se destacar e permaneça na mediocridade que ele se instalou, e começa a vampirizar seu filho e sua filha. Então, o núcleo familiar é o lugar onde existe mais esses vampiros emocionais próximos da gente. O segundo núcleo, o segundo nível onde se encontram essas pessoas é o meio de amizade. As pessoas que a gente se aproxima, as pessoas que a gente compartilha nossas vidas. E, por não conhecê-las a fundo, começamos a compartilhar nossa vida com pessoas que têm as suas histórias de vida e também têm as suas impossibilidades ou medos. E desta forma também, ao perceber que alguém pode ter uma possibilidade de fazer alguma coisa que ela não tem coragem de fazer, inicia ali um processo de se comportar como vampiro para levar aquela pessoa a um desgaste, a um desânimo e se alimentar com aquela reação. Então, esses dois ambientes são os ambientes onde são mais povoados por vampiros emocionais. Às vezes a gente pensa que é um estranho, que é uma pessoa que a gente não conhece, que vai tentar fazer um mal para a gente, que vai tentar nos prejudicar, mas não é assim que acontece. Acontece geralmente por pessoas bem próximas a gente, familiares ou amigos, conhecidos próximos, que conhecem a nossa vida, que sabem as nossas intenções, que conhecem os nossos sonhos, e ali,
dependendo da sua construção, da forma como se formou, começa a vampirizar a nossa energia, tentando nos conter. Então, se você começar a observar nesses ambientes, nesses círculos, as pessoas que se aproximam de você, você vai perceber que elas são exatamente essas que eu acabei de falar. Familiares próximos e amigos próximos. Ok? Então, fica bem atento. E como é que se faz para se livrar, para se blindar desses vampiros emocionais? A primeira coisa é construir uma estrutura emocional sólida. É uma coisa que eu venho sempre batendo aqui, porque é a filosofia do canal. A necessidade de construção de uma estrutura emocional sólida, onde o seu pensamento, as suas percepções, elas estarão fortalecidas e conseguirão enfrentar esses ataques. Agora, se eu não tenho uma estrutura emocional fortalecida, vivencio dúvidas, estou envolvido em pensamentos negativos, em situações onde eu me encontro sempre receoso, é nesse ambiente que os vampiros emocionais se estabelecem. Então, você lembra lá o exemplo que eu dei do corpo? Então, eu estou bem, estou me sentindo bem, estou ótimo comigo, com a minha aparência. Mas a aparência ali me dá essa energia, mas a minha estrutura emocional não está fortalecida. Quando eu, por alguma razão, tenho algum tipo de transformação física e esse vampiro emocional se aproxima e fala, como a minha estrutura está abalada, eu acabo deixando que ele tenha êxito. Agora, se a minha estrutura emocional está forte, eu tenho consciência de mim, ele não terá acesso, porque o comentário dele não fará a menor diferença, porque eu tenho o conhecimento das razões, porque eu estou naquele momento e sei como resolver aquilo, como sair daquela situação. Eu tenho consciência de mim e de toda a situação que me envolve. Então, esse comentário não terá força. Então, como eu faço para me blindar? Me estruturar emocionalmente. Então, como se faz isso? Autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, tenho que conhecer minhas fraquezas, minhas forças, meus porquês, as minhas relações não concretizadas, as minhas dúvidas. E ao fazer isso, tentar buscar respostas para todos esses pontos. Fazendo isso, eu me estruturo emocionalmente e é claro que nenhum tipo de vampiro emocional vai conseguir ter êxito. Então, se eu não consigo fazer isso, como eu sempre falo aqui, procuro uma terapia. Procuro um profissional que vai me orientar, vai conseguir fazer com que me fortaleça emocionalmente e não fique mais vulnerável a essas pessoas. Então, para a gente concluir, vampiro emocional existe, estão geralmente próximos ao nosso círculo de contato. Geralmente nos familiares, na família e também entre pessoas próximas, conhecidas, amigos, colegas, porque essas pessoas nos conhecem nossos objetivos, nossos sonhos, nossos desejos. Então sabe onde atacar, sabe o comentário que fazer, conhece nossas fraquezas. As pessoas mais distantes não têm esse contato. E também por serem próximos e nós estarmos ligados emocionalmente a eles, o comentário tem um peso maior. Então, ficar atento, sempre como eu digo, não achando que essas pessoas são deliberadamente malvadas com essa intenção. Elas se constituíram desta forma e criaram a sua forma de agir. Terão também que se conhecer, se encontrar para resolver isso. E a forma de se resolver, de se blindar, de se proteger, é se estruturar emocionalmente, conhecendo todos esses pontos, respondendo todas as perguntas, para que quando alguém, na tentativa de vampirizar as minhas emoções, não tenha êxito porque eu estou estruturado emocionalmente, fortalecido. Ok? Então, essa foi a reflexão de hoje.
Vamos ter cuidado com os vampiros emocionais, vamos saber que eles são pessoas debilitadas emocionalmente e que se criar uma forma de se restabelecer dessa maneira, e que eles terão que também se encontrar e resolver essa questão com eles. Mas enquanto eles não fazem isso e tentam nos atacar, nos vampirizar, a gente tem que se estruturar emocionalmente para que isso não aconteça. Ok? Então essa é a reflexão de hoje. Uma boa noite e fiquem em paz.